a humanidade? Por que nós nos tornamos tão odiosos? O ser humano é realmente muito intrigante em todas as suas nuances, mas eu acho que nem tanto assim como você pode pensar. Desde quando deixamos de ser caçadores-coletores há cerca de mais ou menos 13 mil anos, alguém ou vários alguéms sacaram que quando uma semente cai em um solo com algum tipo de nutriente, minerais, nasce um brotinho. E a partir daí eles fazem a agricultura. E a partir daí é desenvolvida uma coisa chamada sociedade, onde várias tribos se juntam uma a outra com o propósito de fazer uma plantação cada vez maior e reproduzir a sua prole, levando assim o gene adiante. É isso que todo instinto primal de todas as espécies tem, e isso ocorreu mais ou menos pelo período neolítico da história. Pulando algum tempo na história, o ócio era a virtude encontrada para o pensamento aprofundado, como veio a ser descrito por filósofos socráticos e pré-socráticos e muito mais depois dos socráticos. Porém, meia dúzia de gato pingado lá na Grécia, isso depois que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, inclusive a história de Odisseu sendo uma das primeiras jornadas do herói da história. A jornada do herói, inclusive, pode ser um tema para abordar aqui, né? A história de Odisseu, ou Ulisses, como alguns conhecem. Meia dúzia de bebo inquieto, bebendo vinho e conversando na praça, enquanto eram lambidos por cachorro, passaram a questionar certas coisas, e coisas essas que a mitologia grega antiga e todas as mitologias não explicam. Elas apenas ditam. A mitologia, como definição, narra coisas passadas e não se importa com contradições e coisas incompreensíveis, né? E narra a origem através das rivalidades e alianças das divindades, enquanto a filosofia busca passar a ideia de como e porquê do passado, o porquê do presente, o porquê do futuro, como as coisas são no todo, tentava explicar a origem das coisas por elementos e causas naturais, né? E, aliás, dois desses primeiros filósofos, Heráclito e Demócrito, que nessa época, para vocês terem ideia, já haviam surgido com a ideia de que tudo, absolutamente tudo, era formado por partículas que ficavam cada vez menores até ficarem indivisíveis. Essas partículas eram os átomos. E eles só erraram, né, ao dizer que eles não poderiam ser divididos. Mas porra, né, velho? 2.800 anos atrás. Então, quer dizer que com tudo isso a humanidade deveria caminhar cada vez mais para o progresso, aceitação e prosperidade, certo? Bem, então, há quem diga que estamos vivendo na melhor época da história da nossa existência como espécie, né? Mas já parou para perguntar para quem? Porque índices mostram coisas diferentes. Até mesmo lá atrás, há mais de 12 mil anos, né, as famílias, as tribos ficavam juntas em sua caverna metafórica daqui, né, para se proteger dos perigos externos. Enquanto hoje, famílias e amigos param de se falar para sempre. Acho que todo mundo conhece uma pessoa assim, ou é essa pessoa. Param de se falar simplesmente por discussões que não vão mudar nem a vida de um nem de outro. Ainda mais discussões por políticos, que em tese são funcionários do povo. Tá,
Mas mesmo assim, o avanço tecnológico é incrível. Temos até mesmo inteligências artificiais capazes de conversar com nós e dar praticamente qualquer resposta para a sua dúvida, se você souber perguntar com jeitinho, né? O ChatGPT. Isso só pode dizer que caminhamos para um mundo de mais igual acesso a informações e mais conhecimento, certo? Então, vejamos aqui. Nosso cérebro não é. Ele não foi. Ele não foi arquitetado. Ele não é. Não foi criado, não foi arquitetado. Ele não existe pra ficar no ócio, né? Sim, exatamente. Ele Será não que evoluiu não? pra isso. Eu acho que não. Porque eu Sabe por que imagino não? que... Porque ele custa. Mas Ele antigamente... custa energia. Não, faz sentido. Que Mas raio você vai ter um troço que gasta uma energia monstruosa em cima da tua cabeça pra nada? faz sentido, assim, mas uma coisa que eu fico pensando é que antigamente a gente tinha mais tempo ósseo, né? Tipo, de ficar pensando, não tá fazendo nada, sabe? Tipo, a gente sempre agora tá no celular, não tem mais aquele tempo ósseo. Ah, tá. Antigamente, alguns anos atrás. Eu Porque há imagino... 1000 anos atrás, eu acho que não, hein? Será que... Não sei, eu não imagino. Mas é que, tipo, os caras caçavam. Eu sei que o ser humano, por exemplo, desenvolveu uma habilidade muito foda de ficar muito tempo sem comer. Porque existiam momentos que eles não conseguiam comer. O que eles faziam? Se eles não conseguiam comer, não tinha comida, eles ficavam um tempo em jejum. Será que eles não ficavam num ócio? Isso que você tá falando é... Putz, é muito bom. Sim, com certeza, com certeza. A hora que você não tá... Sim, a fome é uma constante na história da humanidade até recentemente. Na verdade, ainda é hoje em dia, né? Mas por uma questão que é de mera desigualdade, maldade do ser humano, dava para resolver o problema da fome. Total. Mas por muito tempo não dava para resolver mesmo. E, de fato, uma coisa que você faz quando você tem uma perspectiva de fome de longo prazo, gasta pouca energia. Então eu concordo com você. No fundo, você tem razão. Isso que eu falei não é verdade. Mas tem uma coisa sobre o cérebro que é interessante, né, que é o outro, que é o contraponto, que é o seguinte: o cérebro se degenera conforme você exercita pouco ele. Então tem alguma coisa biológica te colocando num alinhamento para você fazer uso. Do cérebro não é aquela coisa que você, tipo assim, putz, eu usei uma calça jeans 5.000 vezes, putz, agora tem que jogar fora. Não, é o contrário. Você vai exercitando e ele se torna mais resiliente. Com certeza, não. Então tem um sinal aí de que é bom usar. Não, com certeza. Na verdade, o meu argumento é mais que acho que a gente chegou num momento da sociedade, e por causa da tecnologia, dos celulares e tal, que a gente tá usando muito o nosso cérebro, mas com pouca coisa produtiva. Concordo E aí, inteiramente. eu acho que talvez isso não tenha um efeito bom. no Isso final tem um das contas. efeito muito ruim. E eu te digo mais, você está tocando num ponto que é o meu próximo assunto que eu vou escrever sobre ele, e ninguém que esteja assistindo aí, nenhum colunista me roube, que é sobre a demência digital. Tá? O que é isso? Eu entendo que os processos cognitivos que há 3.000 anos atrás representavam esse surplus de neurônio, tá? Que estavam lá associados a isso, e que foram declinando, eles estão declinando mais rapidamente agora. E a gente converge a um aumento da demência, tá? Na terceira idade, que não vai ser perceptível. Por quê? Porque os remédios, os tratamentos para Alzheimer e outras demências estão evoluindo muito rápido. Mas, vamos dizer assim, esses tratamentos precisam ter muito maior eficácia. Então o negócio vai declinar, sim, do ponto de vista do que poderia ser. A gente não vai perceber porque os remédios estão avançando junto, por causa desse esforço. E eu te digo mais, o que já está acontecendo, isso assino embaixo, é um aumento dos casos de problemas cognitivos, não vou chamar isso de doença, mas problemas cognitivos na infância por causa dessas muletas, excesso de muleta digital. Então, tal como a gente converge a uma demência digital com a tecnologia, com vamos dizer assim, a generalização, universalização das tecnologias entre os idosos, sobretudo quando os idosos estão sozinhos, então faz companhia, fica o robô de companhia, essa coisa toda que está começando a rolar agora e vai se tornar hegemônico, a gente tem na infância esse cada vez mais essa tendência a simplesmente considerar que você busca no Google, que isso e aquilo, que você não precisa aprender nada e etc e tal. E essas muletas efetivamente geram efeitos de longo prazo, porque genes ligados ao desenvolvimento do cérebro acabam não se expressando com a mesma intensidade. Aí o negócio gera efeito de longo prazo e nesse sentido é reversível. Pode crer. Você ia perguntar uma coisa? Não, eu ia falar que isso tem a ver com o que você estava falando sobre a aula em VR.
Sim, aula em VR Total, emburrece. boa É conexão, isso mesmo, realmente. puta, total. Eu acho que é isso. Eu sou meio receoso em relação a esse avanço todo de aula em VR, etc e tal, porque eu sinto que faz parte desse mesmo processo que tem 3.000 anos, mas agora está se acelerando e que vai atingir crianças e idosos, sobretudo.